o motivo de cada ligação ocorrer. Vamos começar pela ligação covalente ou molecular. O motivo de uma ligação covalente ou molecular acontecer é o seguinte: irá ocorrer quando dois átomos que querem receber elétrons, cada um deles, se encontrarem. Então você tem que verificar o que é que cada átomo quer fazer. É assim que você determina o tipo de ligação. Tem átomos que querem dar elétrons e átomos que querem receber elétrons. Como é que se define o que um átomo quer fazer? Como é que se define a tendência de cada átomo na natureza? Da seguinte maneira: um átomo que tem menos que 4 elétrons na última camada quer dar elétrons. Um átomo que tem mais que 4 elétrons na última camada quer receber elétrons. Átomos que têm 4 elétrons na última camada, segundo a teoria do octeto, como estão ali no meio do caminho, então para eles tanto faz dar ou receber. Porém, na natureza, existem dois casos desse aí que ocorrem o tempo todo, que aparecem o tempo todo nos estudos de química. Esses casos são o caso do carbono e do silício. E tanto o carbono como o silício, eles se encaixam no seguinte: eles querem receber, entenda, receber, cada um deles quer receber 4 elétrons. Essa é a situação dos átomos que têm exatamente 4 elétrons. Eles acabam caindo na situação de quererem receber 4 elétrons. Isso é o que é verificado na natureza para esses casos. Então, essa parte você precisa decorar, né? Quem tem menos que 4 quer dar elétrons, quem tem mais que 4 quer receber. Por que a teoria do octeto nos diz isso? Que ela diz o seguinte: os átomos querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. E para isso, eles vão dar ou receber elétrons. Mas como é que se fica com 8 elétrons na última camada? Bom, se o cara tem 5, se ele recebe 3, ele fica com 8. Se tem 6, recebe 2, fica com 8. Então ele pode receber o que falta para 8 e assim ficar com 8. Ou ele pode dar o que tem e ficar com 8 na camada anterior, que passa a ser a última. Nós temos que tomar o cuidado com alguns casos. Alguns casos que vão fugir da teoria do octeto. Quer ver só? O lítio, ele tem 3 elétrons. Vai ficar um S2, 2 S1. Ele tem menos que 4 na última camada, então ele vai dar um elétron. Quando ele dá um elétron, ele fica com a última camada sendo a primeira, e lá ele fica com 2 elétrons. E ele vai ficar estável. Ele vai seguir a regra, menos que 4 a tendência a dar, mais que 4 a tendência a receber. Mas ele fica com 2 na última camada. O hidrogênio é o caso que você tem que anotar no seu caderno, porque senão você esquece. Veja o hidrogênio, ele só tem 1 elétron na última camada. E a tendência dele é receber 1 elétron. Por quê? Porque a última camada dele é a primeira, lá só cabem 2 elétrons. E verifica-se que os caras que ficam com 2 elétrons na primeira camada ficam estáveis. É uma maneira de se atingir estabilidade tendo como última camada a primeira camada. Quem só tem a primeira camada fica estável
com 2 elétrons nela. Bom, você tem que anotar, porque isso você vai esquecer. O hidrogênio, dentro da teoria do octeto, é uma exceção. Ele só tem 1 elétron na última camada. E ele quer receber 1 elétron. Essa é a situação do hidrogênio, querer receber 1 elétron. Você tem que anotar. Se você não anotar, você acaba se esquecendo completamente disso. Anote. Hidrogênio quer receber 1 elétron. Tá? Os ametais, os elementos químicos do grupo dos ametais, todos querem receber elétrons. E todos os metais da tabela periódica querem dar elétrons. E isso é uma outra anotação que você deve fazer. Uma vez que você já definiu, então, o que um átomo tem a tendência de fazer, fica fácil. Então, você vai no encontro de 2 átomos. Quando os 2 querem receber elétrons, a ligação é covalente. Mas lembre-se que existe a covalente, a metálica e a iônica. E a ligação iônica ocorre quando um quer receber elétrons e um quer dar elétrons. E a metálica ocorre quando os 2 átomos querem dar elétrons. Anote isso, registre agora. A ligação metálica ocorre quando 2 átomos querem dar elétrons. A iônica ocorre quando um quer receber elétrons e o outro quer dar elétrons. Registre. Anote aí no seu caderno. A iônica ocorre quando um átomo quer receber elétrons e encontra-se com um átomo que quer dar elétrons. E por último, lembre-se de anotar que a ligação covalente acontece quando 2 átomos querem receber elétrons. Haverão diferenças entre compostos formados por cada tipo de ligação. Compostos formados por cada tipo de ligação receberão o nome das ligações. Então, você tem compostos moleculares, compostos iônicos e compostos metálicos. Mas o termo composto só é usado para substâncias compostas, substâncias que têm mais de um elemento. E as ligações podem ocorrer entre 2 átomos do mesmo tipo. Por exemplo, 2 átomos de hidrogênio se encontram, os 2 querem receber elétrons, vão fazer uma ligação covalente. Eu não devo chamar o resultado disso de um composto. Eu devo chamar o resultado disso de uma substância simples. Gente, composto é quando é substância composta. E quando a substância é simples, você não chama de composto. Então, vamos lá. Existem substâncias moleculares, formadas por ligações moleculares. Substâncias iônicas, formadas por ligações iônicas. E substâncias metálicas, formadas por ligações metálicas. Você agora vai tentar responder essa questão. Que quando um quer receber e o outro quer dar, a ligação é iônica. É dessa maneira que se verifica o tipo de ligação. Esse exercício aqui, a resposta seria a letra D. Seria a ligação iônica. Eu vou deixar esse quadro para vocês copiarem, por quê? Isso é uma técnica para se descobrir de maneira rápida o tipo de ligação. Quando um quer dar, outro quer receber, é iônica. E a maneira rápida de se ver isso é, quando o cara é ametal, ele sempre quer receber elétrons. Quando o cara é metal, ele sempre quer dar elétrons.